dia a todas e a todos. Quero cumprimentar e agradecer a presença de todos os representantes convidados pela Comissão de Transporte, todas as lideranças que aqui estão para acompanhar essa audiência. Às 11h23, dou por aberta a sessão de audiência pública, publicado dia 23 de maio, a 6ª reunião extraordinária, com a seguinte ordem do dia. Oitiva de representantes das vias pedagiadas da região metropolitana para tratar do projeto de lei 5157 de 2025. Gostaria de agradecer ao deputado Marcelo Dino, que está conosco, autor do projeto, o professor Josemar, que está conosco também e é membro da nossa comissão, pela presença. Devo informar a todos que a Comissão de Transporte solicitou e convidou as seguintes entidades: CCR, Ecovias, Rota 116, Lanza, Concer, DER, AGETRANSP, Secretaria Estadual de Obras, ANTT, Polícia Militar Rodoviária. O tema é um tema tranquilo, mas um tema esclarecedor, uma demanda importante que a população vem pedindo a essa Casa de Leis. O nosso querido companheiro, membro dessa comissão, autor do projeto, Marcelo Dino, colocou na pauta da nossa comissão, e eu tenho por costume, todo e qualquer companheiro deste parlamento, desta Casa de Leis, que convoca uma reunião, eu passo para ele as condições necessárias de dirigir a reunião da Comissão de Transporte. Eu acho que democracia é isso, cada um no seu quadrado, mas cada um, sobretudo, cuidando dos seus interesses na representação da população e do clamor da população. Isto posto, eu quero passar a presidência para o meu querido companheiro Marcelo Dino, para cuidar com vocês do tema importante deste edital publicado em 23 de maio, e declaro, nesse momento, aberto os trabalhos. Passo a palavra e a presidência ao meu companheiro, deputado Marcelo Dino. Pela ordem, antes do senhor passar a presidência para o deputado Marcelo Dino, eu quero dar aqui meu testemunho de elogio à vossa pessoa, à vossa excelência, pela condução da presidência da Comissão de Transporte. Nós estamos tendo uma batalha duríssima com o metrô Rio de Janeiro, que envolve a AGETRANSP, que envolve a sociedade, que se mobilizou, que construiu o abaixo-assinado, que fizemos uma audiência pública. E, todo momento, Vossa Excelência foi firme na condução democrática da comissão, mas também apoiando as iniciativas populares. Fizemos uma audiência pública aqui na Alerj, que teve mais de 250 pessoas, foi a maior audiência pública esse ano da Casa, e fica aqui o meu elogio à Vossa Excelência, já fiz em plenário, já fiz à imprensa, e quero registrar um elogio com a sua pessoa aqui presente. Agradeço a Vossa Excelência, nobre deputado, professor Josemar, mas devo dizer que faz parte dessa Casa de Leis uma ação democrática que vem sendo realizada pelo presidente Rodrigo Bacelar. O presidente Rodrigo Bacelar tem feito acontecer, abrindo as portas para qualquer que seja o parlamentar, seja ele de qualquer partido, para que possa apresentar o seu grito em favor da população. De modo que eu aqui faço igual, e que na comissão quero sempre fazer e poder fazer isso, pois já fui há alguns anos, professor, vice-presidente, membro de comissão, e em alguns momentos tive dificuldade, porque efetivamente o sistema impõe a apresentação do dirigente titular. Mas a gente que não tem vaidade, não tem isso.
não é? Nós sabemos que o Divino Espírito Santo sempre nos acompanha, e feliz daquele que é de boa fé. Tenho dito que Deus nos abençoe a todos, passo a presidência ao deputado Marcelo Dino e registro a minha gratidão ao querido membro da comissão, professor Josemar, que é um companheiro guerreiro do PSOL, e digo mais, todo momento que precisar e que tiver que manter novas audiências, estaremos prontos para convocar e fazer acontecer. Muito obrigado a todos vocês. Com a palavra, passo aqui o presidente Marcelo Dino, com muita honra, com muito louvor, que é um craque da política. Bom dia a todos. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, agradecer essa rica oportunidade de podermos estarmos aqui lutando pela sociedade. Dionísio, só um minutinho, senta aqui só um pouquinho que eu quero também fazer um elogio à Vossa Excelência. Conforme o meu amigo aqui, que eu agradeço a presença também, professor Josemar, eu quero tecer elogio à Vossa Excelência e ressaltar, enaltecendo aí o nome do nosso presidente, Rodrigo Bacelar, grande parceiro e amigo também, que nos deu essa missão confiando. Mas eu quero confidenciar e relatar que no biênio passado eu não fazia parte da comissão de transporte, mas sempre tive o seu apoio, tanto seu quanto da Flavinha, todos os seus amigos que estão ali te assessorando, seus assessores, e você sempre deu liberdade para que nós estivéssemos ali realmente fazendo valer o direito da sociedade. Nós fomos eleitos exatamente para isso. Então, tê-lo como presidente é, para mim, uma honra, amigo. E você é um cara realmente muito republicano, não puxa o holofote para ele, ele tem um foco realmente em poder ajudar a população. Hoje nós sabemos que a questão do transporte é um problema complexo, que a população sofre muito. Nas fiscalizações dos ônibus que nós tivemos aí, o deputado Latino está presente, mas Josemar é outro parceiro também que se colocou à disposição, falou: Marcelo, quando tiver, vamos juntos, vamos batalhar. E o Rodrigo Bacelar me deu essa oportunidade agora de ser membro dessa comissão, estar nessa comissão para realmente podermos fazer valer o direito da sociedade. Então, meu amigo, fica aqui meu carinho, meu respeito, minha gratidão. E você agora vai estar também na comissão, eu sou presidente, a autonomia também, você vai ter total, que é a proteção e defesa dos animais. E vai ser uma honra ter o senhor, e o Josemar já está nela. Então, nós vamos fazer muitas ações juntos, realmente, em prol. Deputado Marcelo Dino, eu agradeço a sua generosidade, as suas palavras. Devo dizer que democracia é isso, né? Democracia é a arte de ouvir, a arte de compor. Democracia não cabe arrogância, prepotência, vaidade, não é? Democracia é fazer o que o senhor pediu hoje, reunir todo o sistema, cada um trazer um entendimento e sair o povo vencendo. De modo que eu tenho muito orgulho de poder ser parceiro de vocês e deixar a tribuna com vocês, porque, na verdade, são poucos aqueles que entendem que defender o direito da população não é também avançar com arrogância, não é? Eu sempre digo que empresário não é para praticar bondade. Empresário ganha, é o lucro. Empresário é para ser empresário ganhando o seu dinheiro. Agora, tem que respeitar o regimento institucional daquilo que lhe foi proposto. Não é? Quem tem que praticar bondade é o governo do Estado. Não é? Quem tem que praticar bondade é o Executivo. Mas o entendimento faz acontecer. E a gente tem avançado muito com isso. Então, você está de parabéns, e essa importante oitiva de hoje, tenho certeza que vai ser só vitória. Tenho dito muito obrigado e boa sorte, é porque eu tenho outro compromisso, por isso preciso deixar meu presidente aqui em exercício. Obrigado a todos. Obrigado, presidente. Eu quero também agradecer a presença de todos que vieram, externar aqui, dizer que a presença de vocês é muito importante, é essencial. A ideia, na realidade, quando veio em mente essa questão desse projeto de lei 5157/2025, foi de um momento que nós estávamos numa reunião e me veio à memória alguns fatos acontecidos. Eu sou policial militar e sei hoje a dificuldade que nós passamos, que policiais passam hoje. Nós tivemos aí a morte, né, de uma policial e de outros policiais em algumas
rodovias que, por falta de estrutura, na realidade, perdeu sua vida. E a sociedade, normalmente, que sofre muito com relação a roubos, com relação a vários fatos que nós sabemos que, quando tem a presença da polícia, enaltece e melhora muito. Então, eu tenho plena ciência, Josemar, que nós temos apenas 2 rodovias estaduais, mas foram convidadas todas as demais, tanto federais quanto municipais, porque o que nós queremos aqui é trazer à tona uma discussão, dar o entendimento de que nós podemos fazer muito mais, cada um contribuindo um pouquinho. Sabemos que é dever do Estado, mas, na realidade, todos nós utilizamos as rodovias, nós e os nossos familiares, essa é a grande realidade. Então, nós precisamos hoje, mais do que nunca, estar atento a tudo que está acontecendo. Se você hoje falar qual o maior problema que o Estado de Rio de Janeiro enfrenta, é o quê? Segurança pública. Segurança pública é o maior problema. Se você precisar de saúde, você precisa de segurança para poder chegar ao hospital, para o seu filho chegar até o colégio. Eu tenho dito muito em todas as reuniões, Josemar, que, às vezes, nós nos fechamos dentro do nosso castelo, dentro de condomínios, de carros blindados, mas chega um certo momento que você tem que sair, amigo. Chega um certo momento que o seu familiar vai ficar vulnerável, nós vamos ficar vulneráveis. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. Então, mais do que nunca, trazer à tona, dentro dessa comissão tão importante, que é a questão do transporte, né, do transporte público, ou da comissão de transporte, mas falar das rodovias é essencial. E vou dar um exemplo aqui para vocês, um programa que deu muito certo, chamado Segurança Presente. O Segurança Presente, onde foi implantado em números. Eu amo matemática. Tem um policial que trabalha comigo e fala assim, ele gosta muito de números. Eu gosto de números, porque números não erram. Números não erram. A partir daí, coisas que possam ser subjetivos, possam ter um entendimento, ou que seja, vamos dizer, as matérias humanas, você pode ter N entendimentos. Então, agora, números não. Números eles são precisos. Precisos. E hoje, quando eu falo do Segurança Presente, é exatamente mais ou menos o que a gente tem a ideia aqui. Onde eu agradeço, aí sei que a CCR está presente, tem tanto rodovias estaduais, quanto rodovias municipais e federais. Mas eu gostaria muito que as rodovias federais, os representantes concessionários, estivessem aqui, para nós debatermos. Nós não queremos botar a goela dentro das concessionárias. Muito bem colocou aqui o Dionísio, que o empresário ele tem que ser tratado com tapete vermelho. Porque o empresário que gera renda, é o empresário que gera emprego, é o empresário que movimenta na realidade. Mas nós precisamos sentar numa mesa e discutir, debater sobre questões que são importantes para todos nós, não somente para a empresa, mas para toda a população. Então, hoje, quando os senhores se fazem presente, enaltece, enobrece muito essa reunião hoje. Independente do que seja o futuro, para mim, eu acho que nós já ganhamos em ter os senhores aqui presentes, para que possa cada um dar a sua ideia, cada um possa falar. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou um cara bem firme nas minhas posições. Hoje, meu mandato tem sido muito pautado na questão da segurança pública, e isso, para mim, é essencial. É essencial porque sabemos que, quando o Estado está presente, automaticamente, aqueles que querem usar de meios escusos vão pensar 2 vezes. Nós vimos aí a questão da DPF 635, de repente, não sei se todos conhecem, aquela DPF da favela, que eu respeito. Alguns têm um pensamento diferente. Josemar, por exemplo, é de esquerda, eu sou de direita, e eu entendo, respeito. Então, até que nós somos amigos, nos respeitamos. A gente vai para o campo das ideias, dos debates, mas nós vimos aí um fato, que eu vou dar como exemplo para vocês, como, às vezes, a falta do entendimento, eu falei isso ontem até para um comandante da Polícia Militar. E eu falei para ele, acho que a maioria viu aqui, o choro compulsivo de um rapaz que tinha perdido o carro, e prontamente a polícia entrou, foi lá, recuperou o carro, e o cara, desespero total. Acho que tinha pagado 2 ou 4 parcelas apenas. Se a DPF estivesse em curso, como no passado, o que ia acontecer? A polícia não poderia, de imediato, em pronto emprego, fazer aquela ação. E aí, quando o STF fez uma revisão e levou para o plenário, eles entenderam que não poderia ser dessa forma. Tanto é que a polícia não se omite de
não somente não, ela é obrigada a fazer um relatório posterior. Então, essa é a minha ideia aqui, é a gente debater, a gente conversar, é entender o DR, é entender concessionárias, é entender a Getran, todos que estão envolvidos nessas concessões tão importantes e que a gente pode trazer mais segurança. A concessionária tem a ganhar, isso é uma realidade, quando ela pode falar que está trazendo, além dos serviços, que existe reboque, de manutenção, ela está trazendo também para si a responsabilidade da segurança pública, que está na Constituição, que não é um dever, mas eu já vejo quase, respeitando muito a Constituição, que eu respeito muito, é um dever, hoje virou um dever de todos, dentro da realidade que nós vivemos hoje. Essa é a grande realidade, que nós vivemos hoje. Então, assim, para mim é motivo de muita alegria ter todos vocês aqui, todos que estão nos assistindo à TV Alerj, que a gente possa sair daqui, né, com um debate de alto nível, com ideias sensacionais, que o DR, que é responsável pelas concessões, aí, pelos contratos, possa entender, né, e colocar dentro das próprias as próximas licitações que estiverem aí das concessões, para que possa inserir isso, né? Infelizmente, tenho certeza que a Polícia Militar não está, porque pode ter tido algum problema, mas a PRF era importante estar presente, era importante as demais, para que a PRF falasse, existe interesse em fazer um convênio com a Polícia Militar para que as concessionárias pudessem pagar o PROEIS e ali colocar policiamento ao longo das rodovias, botar bases. Eu tenho certeza absoluta. Como Segurança Presente hoje, o governo do Estado levanta como um dos maiores projetos que deram certo, e deram certo mesmo. Nós poderemos aqui fazermos história juntos, darmos um pontapé inicial numa coisa que muitos podem achar, como foi dito já por alguns, se é natural, nem Deus, infelizmente, agrada a todos. Pô, só temos 2. Se nós conseguirmos em 2, para mim, já saímos ganhando. Se a gente levar a solução para 2 rodovias, para mim, nós já saímos ganhando. E a ideia aqui não é espancar, deixar isso bem claro, as rodovias, as concessionárias, melhor dizendo, é realmente entrarmos no entendimento, num bom diálogo e, a partir daí, trazer essa consciência, né, que eu tenho certeza que já tem, mas possamos trazer aqui para essa casa para nós discutirmos e conversarmos e falarmos sobre esse projeto que, para mim, é muito importante. Eu todo dia passo na 040, que eu moro em Duque de Caxias. E, para quem não tem ideia, a 040 é que tem um dos maiores índices de roubos de carga. A Dutra é outra. O Arco Metropolitano é outro. E assim vai, eu vou falar várias outras aqui. Então, assim, eu quero abrir aqui a fala primeiro aqui para o Josemar. Não vai falar, não? Já que não vai usar a palavra. Eu gostaria muito de escutar. Então, iniciar aqui, me permita aqui, o Evandro Xavier representando o DR, onde eu quero agradecer, né, o presidente de todos que pediu para que o senhor estivesse presente, para que pudesse falar como tem se dado essa concessão, já teve essa ideia, principalmente vamos partir das concessionárias, daquelas rodovias estaduais, né, para posteriormente fazer com que as demais possam, os federais, municipais, possam se espelhar e na próxima possa estar presente para que a gente possa debater esse assunto tão importante. Permita rapidinho, já que você me deu a possibilidade de falar, e antes do... Eu estou contigo. Redução da tarifa do metrô. E me chama que eu vou com você. Com certeza. Eu acho que o tema ele é muito intrigante e importante, né? Que é a segurança física, o policiamento tanto ostensivo quanto preventivo nas vias. Mas eu acho que é importante também, já que nós estamos com uma reunião de qualidade com vários representantes, que esses representantes, nas suas falas, mesmo não sendo o tema central da nossa oitiva, pudessem também abordar, né, a questão do próprio translado da via, ou seja, a garantia da manutenção, as dificuldades, quais são os principais desafios que as rodovias hoje têm no Rio de Janeiro. Né? Nós temos hoje um deslocamento no nosso estado, que é um deslocamento caro. Se você sai, por exemplo, hoje de Paraty até Porciúncula, você paga um valor altíssimo. Né? E nós queríamos ouvir
né, eu nunca tive oportunidade de ouvir as concessionárias tratarem do assunto, né, de manutenção, até mesmo de segurança, quais são as dificuldades. Ampliasse um pouco a temática, visto que é uma temática importante, mas é um primeiro contato que a gente está tendo aqui enquanto comissão para dialogar com as concessionárias aqui da casa. É um pouco essa a minha orientação. Não, com certeza, é muito importante. Na realidade, aquilo que eu estava falando, às vezes a gente vem só no papel de imposição, Josemar, e a nossa ideia não é essa, né, conforme eu já falei. E escutar também, eu acho importante, até para que as pessoas possam ter um entendimento quais são as dificuldades que algumas empresas, algumas concessionárias aí passam. E a nossa ideia aqui realmente é somar. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, Josemar, de uma fiscalização que eu fiz com o Ratinho, Flavinha, cadê Flavinha? Flavinha está aqui, e ela estava junto, nós fomos em Queimados fazer uma fiscalização nas empresas de ônibus. E aí chegou um representante da empresa e falou assim, será que vocês poderiam ir até a nossa empresa? Para que vocês vejam a nossa realidade. Não foi isso, Flavinha? Foi. E eu sou sincero, eu relutei um pouquinho, que eu não gosto muito, porque às vezes tem aquela conotação de que o político está indo lá para ter um desenrolo. Então eu tenho um problema com relação a isso, Josemar. Mas eu entendo que a gente precisa estar no local, precisa entender, precisamos ver. E aí nós fomos. E ali nós... na garagem, para poder ver a realidade deles. E aí, quando nós chegamos lá, ele começou a apresentar as dificuldades, aí o que Vossa Excelência acabou de falar. Ele foi mostrando e foi colocando, sabe quantas pessoas nós transportamos? Sabe quantas gratuidades? Você sabia que, por exemplo, o Estado não está repassando, que o município não está repassando, e prontamente foi até um pedido até do Ministério Público também. E aí, Flavinha já está vendo até essa questão de fazermos uma audiência pública chamando tanto o Estado quanto o município para ver o porquê de não estar sendo repassado para essas empresas, dificultando, né, todo esse processo, dificultando a vida do empresário. Então, foi muito bem colocado aqui pelo nosso presidente que realmente nós precisamos dar voz aos empresários, e muito bem colocado aqui pelo professor Josemar, que vocês precisam ter voz e poder falar. E hoje esse canal aqui da Alerj, ela é muito importante, né, vai estar sendo transmitida, e a gente quer exatamente isso, dar voz a todos, seja a população, seja os empresários, e hoje aqui, tanto as concessionárias, como a Geotransp, como o DR, e todos aí. Vamos com a palavra, senhor Evanato. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, deputado. Bom dia, professor. Agradeço a oportunidade, mando um abraço do presidente Pedro, né? Não pôde estar presente por uma questão gente boa, sempre nos atende muito bem. Muito bem mesmo, gente muito boa, posso falar isso. Esse tema de segurança pública é um tema que nós todos estamos vendo no dia a dia. A população realmente é um clamor, né, da população, essa questão de segurança pública, e eu parabenizo aos que estão aqui por tratar esse tema com tanta seriedade. Hoje, o DER tem 2 rodovias, né, sob concessão, e as duas estão sobre uma modernização de contrato e a outra sobre uma nova concessão, né, uma renovação contratual. A rota com a nova renovação, Rota 116, e a CCR com a modernização do contrato. Esse tema da segurança pública, né, nas nossas rodovias não foi tratado diretamente. Por quê? Porque os nossos índices de criminalidade nessas rodovias, tá, deputado, é baixo. Nessa daí? Nessas duas, que são sob concessão. É aquela que eu posso responder. Não, lógico, com certeza. As nossas maiores dificuldades dessas rodovias são a segurança viária, né? Então, é uma questão que a gente tem trabalhado, esse índice, né, de acidente e esse risco de morte nas nossas rodovias. Então, a gente tem trabalhado diariamente para que isso possa haver reduções, né, com sinalizações. Hoje também nós temos elevado, assim, é um trabalho que tem sido extenso, né, intenso, que é a questão da proteção da nossa fauna. Os índices também de atropelamento dos animais silvestres são muito grandes. Eram, na Rota 116, com o trabalho, né, que a gente tem feito, não só da BITS ambientais, mas com os estudos.
E as questões da segurança, dispositivo de segurança, a gente reduziu 80% o atuperamento da fauna, tá, deputado? 80% o atuperamento da nossa fauna. Isso a gente diminui essas questões do atuperamento dos animais silvestres, em consequência, a gente reduz, né? E aí, essa questão de acidentes, e aí até a questão da segurança pública. Menos risco, menos parada, fica menos vulnerável, porque um animal de médio porte, uma capivara atuperada, você tem que ter um atendimento, tem que chamar o SAMU, então pode gerar um transtorno, pode gerar um risco de morte, aí você pode deixar aquele que sofreu acidente, a questão vulnerável, mas as concessionárias elas têm atendido de maneira eficiente aos SAUs, a questão do atendimento e chegar no momento. Nas 2 rodovias que nós temos na 116, nós temos 5 postos de policiamento ao longo dela. Tá? 2 comunitários, se eu não me engano, um é na 107, o outro no quilômetro 72. Nós temos um no 33, que é na Ambev, você sabe, ali em trocamento da 122 com a 116, que é o maior posto ali, né? Eu costumo falar que é o posto central, né? E a CPRV ela tem nos atendido muito bem. Inclusive, parabenizar a CPRV até pela... Com certeza, o Coronel Cleiton. Coronel Cleiton tem nos atendido nas blitz ambientais, nas blitz educacionais também, na questão de segurança viária que nós fazemos, né? Segurança no trânsito. E lá na RJ 124, que é a CCR, que a gente chama de Via Lagos, nós temos um posto de policiamento, aquele que acho que todo mundo já conhece, tem uma blitz ali que às vezes as pessoas ficam, né, meio indignadas, que, né, se estende um pouco mais, que é aquele posto ali, isso. Mas eu sei disso, eu agradeço, porque aí gera uma segurança para nossas rodovias. Uma das coisas também que nós temos, por exemplo, eu, como assessor engenheiro, eu tenho conversado muito é a questão dos dispositivos de redução de velocidade, né? Pode ser as lombadas ou os radares, né? As pessoas têm... Quando nós instalamos os quebra-molas, chamados redutores de velocidade, as pessoas ficam temerosas, porque pode reduzir a velocidade, isso pode gerar, entendeu? Essa questão da insegurança pública, um assalto, uma abordagem, essas coisas. Então a gente tem trabalhado para que a gente faça as sinalizações e a gente elimine esses dispositivos. Só que é uma questão educacional ao longo tempo, deputado. Né? Ainda é ao longo tempo. A nossa educação do trânsito ainda entendeu? Vai caminhando, mas a gente tem trabalhado para que a gente aumente as nossas questões da nossa educação do trânsito, e quanto mais a gente resistir esses dispositivos, justamente para a questão da segurança pública, que é uma grande preocupação minha, porque é um clamor. As pessoas, nós instalamos um dispositivo que foi uma coisa que foi necessária e logo veio uma reclamação muito grande, questão de segurança pública, ali perto do quilômetro 13, se eu não me engano, ali na RJ 116. Né? Então, é uma coisa que a gente tem atentado para isso. O quilômetro 13 fica em qual cidade? Ali é Papucaia ali. Então, é uma coisa que a gente tem atenção, então a gente tem trabalhado para isso. Agora, em relação a esse novo projeto de lei, né, que eu estou começando a ter, desculpa, deputado, mas ter conhecimento nesse momento, eu vou estudar esse projeto de lei, e aí vou trabalhar junto às nossas concessionárias, que uma já está em renovação de contrato, e a outra está em modernização de contrato, e se a gente pode, possível, porque aqui está falando de algumas proteções até mesmo para os nossos policiais, né? Cabine blindada, outras coisas que são importantes para que eles estão lá na segurança pública, que são os homens de frente. Então, deputado, eu vou analisar isso de maneira muito séria, e vou estudar isso e ver a melhor viabilidade para a gente tentar implantar nas nossas rodovias. Agora, eu posso falar, essas 2 rodovias, tá, deputado, elas hoje são seguras, nesse sentido de homicídio, entendeu? De roubos. De roubos. Por um acaso, o senhor tem, eu sei que isso aí, a quantidade de roubo que aconteceu nessas rodovias? Não tenho de cabeça, mas, assim, deputado, pelo que eu tenho informações, porque as nossas informações vêm das 2 concessionárias, eu tive essas informações, eles falam que são mínimos. São mínimas? Mínimos, muito possível, quase não tem ocorrências, entendeu? De roubos. Na RJ 116 e na CCR Via Lagos, então, acho que conforme a... Na realidade, deixa eu até fazer um contraponto aqui.
Nós sabemos que a gente tem que trabalhar sempre, quando fala em segurança, com prevenção. Conforme o senhor falou, os estudos são feitos, os engenheiros de trânsito estão ali sempre estudando, tentando buscar a melhor forma para evitar acidentes e tantas outras coisas que às vezes a própria população não entende e fica aborrecida. Isso. É uma questão cultural, realmente, e a gente precisa trabalhar isso. Mas se nós ligarmos hoje a televisão, nós vamos ver o seguinte: condomínios de luxo sendo cobrados pelo tráfico. E brevemente, né, com a DPF 635 agora, que o Estado tem que fazer um planejamento de retomada de território, eu posso falar isso de cadeira mesmo, porque eu sou policial, e nós vimos isso no passado. Todas as vezes que o Estado apertou o tráfico, eles começaram a descer. Eles vão para a rua para roubar, eles vão para a rua para pegar carro forte, e assim sucessivamente. A gente tem visto, na realidade, um crescimento absurdo da questão do tráfico e das facções, vamos dizer assim. Então, é muito importante, nesse momento, nós trabalharmos com prevenção, independente, até que o senhor falou aí, olhar com um olhar carinhoso, né, e atento, bem meticuloso, com relação a isso, independente dessa questão de ser até baixo. Porque eu me lembro até uma vez que eu pedi um policiamento para a minha região, e aí eles tiraram o policiamento. Aí falaram assim: pô, Marcelo, a tua região não tem quase nada. Eu falei: o policiamento está funcionando. Então, isso é bom. Então, a gente sempre, conforme nós falamos na polícia, errar para mais. Então, hoje, se as nossas rodovias estaduais implantarem esse sistema, que eu tenho certeza, se a pessoa da Concer estivesse aqui, não poderia ter a mesma fala dos senhores aí. Que eu ia falar, então fala da questão do roubo de carga. Eu mesmo sofri uma tentativa de roubo ali na 040 em frente à Reduc. Só que os caras se empenaram, irmão. Eu sou policial, meu carro blindado estava sozinho, eu fui atrás de 4, que eles são frouxos. Eu sozinho fui atrás de 4. E eles correram, fui até o DPO, parei ali. E aí uma coisa também que eu gostaria que o senhor colocasse nas próximas concessões, que as câmeras fossem câmeras de qualidade. Porque eu não posso falar de vocês, não, tá? No caso eu posso falar da Concer. Quando eu pedi as câmeras, eu não consegui identificar meu carro. Eu não consegui identificar. Eles não conseguiram identificar meu carro, não conseguiram identificar nada. Porque eram câmeras de tão baixa qualidade. E hoje nós sabemos que a tecnologia é uma coisa importantíssima. Então, não tem câmera. Mas essa câmera é de qualidade? Então, hoje, Josemar, você discutir também uma coisa como essa é de suma importância. Porque você pode desvendar um crime, na realidade, através de imagens. Que hoje você vê aí, que é uma questão até de discussão, né? O Knoploch não está aqui presente, mas ele estava falando aí do Gabriel, né? Gabriel, aquele lá verde lá falando, tantas outras coisas, mas você vê que hoje a tecnologia é importante. Então, é uma coisa muito importante. E o pior de tudo que eu falo hoje para concessionárias, para as concessionárias que infelizmente algumas não estão aqui para entender que é uma coisa social, é uma questão, uma responsabilidade social das concessionárias. E assim, aquilo que eu falei, é importante todos estarem inseridos, porque toda a questão hoje da segurança pública recai sobre o Estado. Vamos dizer, praticamente quase toda sobre o Estado. Hoje você vê a polícia atuando, que não vai trazer uma solução, essa é a grande realidade, só a polícia atuar. E eu não sou de esquerda não, tá? Nós temos ciência. Está aqui um professor, sabemos que a educação é a única forma de chegar a algum lugar, mas a prevenção ela é tudo. E hoje, se a gente tem hoje as concessionárias fazendo um convênio com a Polícia Militar, pagando o PROEIS, automaticamente está liberando alguns policiais para que possam estar atuando em outros lugares. E isso ajuda o Estado. E hoje, assim, a gente sabe o volume, né, que arrecada hoje. O que vai ser gasto, irmão, posso falar? É tão irrisório, é tão baixo diante do ganho que vai ter o nome da concessionária, do ganho que vai ter a proteção dos policiais, do ganho que a sociedade vai ter. E nós somos sociedade, nós somos as pessoas que utilizam. Então, é muito importante esse debate que nós estamos falando, que nem agora eu falei, a questão das câmeras, a questão hoje de estar implementando esse tipo de policiamento, porque nós sabemos, tanto é que está lá na Constituição, a Polícia Militar é uma polícia ostensiva, ela tem que estar ali na presente, mas virou até repressiva. Essa é a grande realidade. Você olha todo dia a polícia fazendo incursão, a polícia combatendo, e na realidade, às vezes indo além das suas atribuições, infelizmente, para poder cobrir essa lacuna que existe,
que infelizmente você vê que foram 15 mil armas apreendidas ano passado, 732 fuzis, 24 toneladas, só o BAC, nem sei o total, só o BAC conseguiu apreender, e tudo isso se deu pela segurança pública e nós do Estado, porque nós não construímos, aqui não existe fábrica de droga e arma. E, infelizmente, é uma realidade. Então, hoje, quando nós chamamos aqui também as concessionárias, é para que nos ajude também com relação a essas questões da segurança, para que facilitar, ou melhor, dificultar a vida desses meliantes. Eu quero agradecer ao senhor e pedir para que, futuramente, né, as novas concessões, o senhor se debruce em cima dessa questão que nós estamos colocando aqui e que possam as rodovias estaduais ser modelo para as federais. Nesse convênio, tanto com a Polícia Federal, Rodoviária Federal, a PM, que a Rodoviária Federal não tem efetivo, esquece. São bons policiais, são excelentes, mas não tem efetivo. É como a Polícia Militar. Você vê, você passa na 040, lá tem um monte de viatura parada. Você passa na Dutra, tem viaturas paradas, sempre da PM. Normalmente, porque a PRF não tem efetivo. Então, hoje, um convênio seria imprescindível. Vou passar a palavra para a Getrans. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente. Bom dia também ao excelentíssimo deputado professor Josemar. Em nome do conselheiro presidente Adolfo Conder. Meu amigo, tive o prazer de votar nele, amigo, parceiro. Cumprimento essa diligente comissão. A Getransp sempre vê com alegria a oportunidade de participar em reuniões ou audiências públicas aqui no Poder Legislativo, que é um dos nossos órgãos de controle externo, e a Getransp tem atuado em linha com os órgãos de controle, inclusive inúmeras fiscalizações extraordinárias que foram implementadas a partir da gestão do conselheiro presidente Adolfo Conder, têm sido acompanhadas por duas comissões dessa casa, a Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso, bem como a Comissão da Pessoa com Deficiência, porque a questão da acessibilidade também é uma preocupação permanente da atual composição do Conselho Diretor da Getransp. Então, dessa maneira, com muita satisfação que estamos aqui e, como temos estado, né, na Alerj, já tivemos recentemente numa audiência capitaneada pelo deputado professor Josemar, dentre outras, né? Bem, com relação ao objeto do projeto de lei 5157, antes gostaria de fazer um preâmbulo, até na esteira do que o representante Evandro do DER falou. As rodovias concessionadas aqui do Estado, elas, de fato, têm um baixo índice de ocorrências policiais. E, com relação aos acidentes, também, a Rota 116, seus 140 quilômetros, ela teve, em 2024, 11 vítimas fatais em acidentes, nenhuma relacionada à ocorrência policial, e a Via Lagos, seus 57 quilômetros, ela teve 4 óbitos e acidentes, também não teve relação com ocorrências policiais. Além disso, importante frisar que as concessionárias elas têm reduzido, e a Getransp, não só através de fiscalizações ordinárias como extraordinárias, tem atuado no sentido da redução cada vez maior desse atendimento. Então, hoje, em havendo uma necessidade de intervenção da concessionária por conta de algum tipo de atendimento, esse tempo médio, e acredito que as concessionárias vão falar sobre isso, tem sido reduzido para menos de 10 minutos. Né? O representante do DER bem falou com relação à questão dos animais silvestres. A Getransp tem participado
do SOS Animais Silvestres, que foi um evento recente agora, também da Rota 116. E a agência, ela, além disso, a partir da gestão atual, o presidente Conder estabeleceu com a Polícia Militar o compartilhamento das imagens. Então, todas as imagens dos serviços delegados de transporte são compartilhadas com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, a Polícia Militar ela tem acesso, em tempo real, a essas imagens. São imagens capturadas 24 horas por dia. As imagens, conforme o representante do DER falou, são de alta resolução, permitem, inclusive, eu até anotei aqui para não esquecer, o leitor OCR, né, captura a imagem de placas. Então, com relação ao monitoramento videográfico, ele é bem avançado. Importante também frisar que, mesmo antes de 2020, a Getran já tinha atuado com o Estado no sentido do roubo de cargas, também nesse compartilhamento de imagens, porque, como Vossa Excelência falou, deputado Marcelo Dino, a imagem hoje ela é fundamental, né, na nossa vida. Nós somos hoje monitorados o tempo todo, e isso, logicamente, tem que reverter em benefícios para a população fluminense. E com relação aos serviços delegados, tal tem sido feito. A agência ela sabe da preocupação do Legislativo, inclusive esse projeto de lei, assim como o DER, ele está sendo analisado mais detidamente. Não nos cabe, a princípio, avançar sobre isso, porque é uma matéria temática e atinente ao poder concedente, que é o governo do Estado, através do DER, e as concessionárias. Logicamente que a Getransp, enquanto ente regulador, ela vai atuar cada vez mais na fiscalização. É uma agência que hoje ela está na rua, ela está a campo e ela monitora 24 horas por dia todos os serviços delegados de transporte. E para fechar essa primeira participação, eu gostaria de dizer que o atuar regulatório hoje ele é fundamental para a sociedade, porque, como eu tenho falado nas diversas comissões, o direito ao transporte, aí eu já incluo também as rodovias, o acesso à via, é um direito fundamental, porque o direito ao transporte ele viabiliza todos os demais direitos. Não há saúde, não há educação, não há a própria a segurança, tudo está interligado ao transporte. Então, a agência ela está cada vez mais assumindo um papel de protagonismo, porque ela está se posicionando, está indo à rua, a campo, fiscalizar, que a função da Getransp é fiscalizar o contrato, né, do Serviço Delegado de Transporte. Então, nesse diapasão, a efetividade da atuação da Getransp, ela como Vossa Excelência muito bem falou, e eu comungo desse apreço pelos números, que os números não mentem. A Getransp, em 2023, ela julgou 70 processos. A partir da gestão atual, de agosto de 2023, nós, já em 2024, pulamos para 187 processos. E esperamos esse ano, quiçá, se Deus ajudar e as circunstâncias colaborarem, ultrapassar a marca de 200 processos julgados. Desculpa, então, só perguntar, esses processos normalmente são que tipo de processos são esses? São processos regulatórios. Eu me refiro aos processos que são julgados pelo Conselho Diretor, composto pelos 5 conselheiros. Cada concessão tem os seus processos. Então, por exemplo, a rodovia concessionada tem o processo dos seguros, né? Tem os fatos relevantes, são as ocorrências. Esses processos têm início, meio e fim. O fim deles é na sessão regulatória, que, inclusive, o presidente Conder não pôde comparecer, que nesse exato momento está ocorrendo a sessão regulatória referente ao mês de maio, e estão sendo deliberados uma série de processos. Então, porque a agência, como advogada, assim, a gente conversa,
e fala que a agência, de certa forma, não é impróprio isso que eu vou falar, mas é uma espécie de um tribunal. Ela julga os temas ligados aos serviços delegados e os processos regulatórios, eles são julgados e dão origem a uma deliberação, muitas das vezes com penalidade de multa, obrigação de fazer, e é isso que tem sido feito cada vez mais na atuação da Getransp. É o que eu tinha a assinalar nessa primeira participação. Muito obrigado. Obrigado. Externo meu abraço lá ao nosso presidente, que é uma pessoa muito competente, já esteve à frente de vários órgãos aí, sei da competência, está muito bem representado pelo senhor. Eu gostaria agora que pudesse usar da palavra, né, o responsável pela CCR. É a senhora, desculpa porque... Ada. Dona... Ada Maria, desculpa porque eu já estou precisando fazer o óculosinho aqui para a distância. Bom, bom dia. Primeiro, obrigado pela presença da senhora, externo ao nosso agradecimento lá à CCR. Sim. Bom dia, senhores deputados e todos os demais. Em primeiro lugar, queria deixar registrado, em nome da Motiva, o reconhecimento da enorme relevância que esse PL tem para a sociedade e também para a segurança viária de todas as rodovias estaduais. Com relação à Via Lagos, especificamente, que é a rodovia estadual, a gente não tem registro de manchas criminais ou de algum problema de segurança policial em todo o nosso trecho, que é de 57 quilômetros. Pode-se dizer que é uma rodovia bastante segura, né, porque a gente tem, efetivamente, a atuação do CPRV, que faz um grande trabalho lá de fiscalização de todos os eventos lá da rodovia. Além disso, a gente tem um posto policial no quilômetro 13, como bem disse o representante do DR, que faz essas fiscalizações, essas blitzes lá no nosso trecho. Nós fizemos também a adesão ao projeto 190 integrado, que é da Polícia Militar, como bem disse o Birajara, da Getransp, e a gente fornece imagens da rodovia em tempo real para a Polícia Militar, para que possa verificar qualquer problema, checar placas e tudo mais. E nós temos, sim, convênio com o PROES. Né? Então, assim, com relação à força policial presente na rodovia, a gente entende que está sendo suficiente para inibir qualquer ação de bandidos que queiram cometer crimes ao longo do nosso trecho. Então, é o que a gente tem para falar. O problema que a gente tem lá é realmente a segurança viária. É desrespeito às leis de trânsito, excesso de velocidade, contramão, isso que a gente tem. Então, assim, a gente atua junto com o DR nesses respeito às leis de trânsito. Com relação à segurança policial, crimes ao longo da rodovia, a gente realmente, nosso índice é muito baixo, praticamente zero. A gente não tem roubo de carga, a gente não tem ataque à força policial, que a gente vê ao longo de outras rodovias federais e municipais. Uma das ideias do nosso projeto aqui, na realidade, né, conforme eu falei, é a questão também da proteção do policial. É ter uma base que seja blindada, que possa dar suporte para ele, porque muitas das vezes nós temos o hábito de ver os nossos policiais assim, de forma, às vezes, subhumana. Sabemos que somos militares e entendemos, mas é importante, né? Estamos no século XXI e precisamos cada vez mais levar segurança. Quantos quilômetros tem toda essa rodovia que a senhora acabou de falar, que já tem um convênio com o PROES? Mas 57. A senhora falou da CCR, né? Isso, 57. A CCR também ela tem a concessão nas rodovias federais. Sim. E as rodovias federais? Sei que a senhora está aqui. Mas assim, não tenho muitas informações. Aqui é uma coisa muito amistosa. Aqui a gente está num debate de entendimento, de buscar realmente o melhor para a sociedade. Nós somos sociedade, conforme eu falei. E realmente pode acontecer, conforme vocês estão falando. Eu até olhei aqui, fizeram uma pesquisa,
pouco se fala realmente roubo naquela região, né, onde vocês estão falando da concessionária estadual, mas na federal que falando o contrário. E aí a minha pergunta, quantos KMs tem? E são 57 PROEs, né? 57... Sim. Na Via Lagos. Não, 57 quilômetros? Na Via Lagos, sim. 57 quilômetros. Quantos PROEs vocês têm lá? A gente tem um contrato. Quantas pessoas? Quantos policiais diários? Não tem essa informação. Eu posso depois passar para a Comissão de Transportes. E quantos postos estão no posto? Os postos, quantos postos tem ali na Via Lagos? Tem um no quilômetro 13, um posto policial. E o PROES, ele fica mais... ele usa as nossas dependências, né? A gente não tem um posto dedicado para eles lá, mas eles ficam baseados, né? Tem o apoio ali na área da nossa sede, que fica próxima à Praça de Pedágio. Eles circulam ali na rodovia? Circulam, mas a base principal é na Praça de Pedágio. Certo. Mas você entendeu agora, quando eu falei da rodovia federal, quais são realmente... Porque a ideia exatamente é essa. É o que? A gente debater, trazer à tona, para que os demais também possam entender. Quer dizer, vocês têm uma região... É óbvio que você pega uma 040, é rota. Você pega uma Dutra, é rota. Né? Essa é a grande realidade. Ele também, logicamente, escoa. Algumas vão falar mais do roubo de carga, mas a gente precisa atentar e fazer com que realmente, já que você representa a CCR, poxa, poderiam pelo menos, né, agradecendo já por essa parte do Estado, da rodovia estadual, mas está aqui para a gente conversar, para a gente debater, para a gente realmente trazer ideias para que eles possam, então, pegar já que vocês já têm, para que eles peguem o modelo também e levem para a rodovia federal. Porque eu nunca vi um PROES parado na 040, que eu pego todo dia. Nunca vi. Na Dutra também, nunca vi. Na Rio Santos, eu já vi, mas acho que é do município. Então, não vi nenhuma delas, na realidade, o PROES ali. E poderia ajudar muito, poderia não, ajudaria muito se nós tivéssemos. O próximo representante da... Só para finalizar... desculpa, perdão, pensei que só tivesse finalizado. Então, só para finalizar, como o representante do DR informou, a gente hoje em dia não tem essa previsão no nosso contrato, mas estamos à disposição... Pode fazer um aditivo, né? Podemos, como consta no PE. Fazer um aditivo. Então, estamos à disposição do Poder Concedente, que é o DR, de, após essas análises de viabilidade técnica e econômica, colocar no nosso contrato, a gente está disposto a discutir. A ideia é exatamente, dona... a gente propor essa questão de fazer um aditivo, das novas concessões estar atento a essa questão, porque eu acho importante você, botar uma cláusulazinha lá, ó, vamos pensar na questão da segurança, não somente de trânsito, mas na segurança da população, do policial, e a partir daí você vê. Na Amarela, acho que foram duas mortes, tiveram uma policial e um policial. Não, um na Transolímpica, né? E a outra... foi na linha amarela. Foi na linha amarela mesmo. Na linha amarela não, acho que foram as duas na Transolímpica. Então, quer dizer, 2 policiais perderam sua vida. E quanto vale uma vida? Quanto isso significaria financeiramente para a concessionária? Nada, muito pouco. Isso na questão social, na questão do nome da concessionária, ela iria ganhar muito, muito, eu tenho certeza disso. A senhora já finalizou? Quero agradecer. E leva assim, com muito carinho, e fala, ó, foi sensacional, fizemos uma audiência muito tranquila, um consenso, e leva essa ideia para eles, para que, de repente, na próxima a gente possa fazer uma nova audiência, que eles possam estar aqui, porque eu sei que muitas das vezes, quando se fala em audiência, todo mundo já fala assim, ó, o chicote está na mão, os caras vão vir arrebentando. Eu sei que nós levamos essa fama, mas o nosso intuito aqui é diferente, o nosso intuito é realmente somar força, é estarmos juntos para que a gente possa avançar. Então, vou passar para o Maicon aqui. O Maicon ficou mais fácil, virou para cá, ficou mais fácil. O Maicon está mais próximo, deu para que é responsável da Rota 116. Então, assim, quero agradecer a concessionária que está aqui presente, que você possa usar da palavra aí, meu amigo. Boa tarde a todos, a todas, aos excelentíssimos deputados. Obrigado pelo convite. Em nome da concessionária Rota 116, por meio do superintendente Ediano Bittencourt. Hoje a concessionária Rota 116 ela administra 140 quilômetros de rodovia,
né? Ela pega ali do quilômetro 0 da RJ 104 até o quilômetro 138, que fica na região de Macuco. A gente atravessa os 7 municípios, né? Entre eles Itaboraí, Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Duas Barras e Macuco. Hoje, a concessionária ela dispõe de uma infraestrutura de 3 bases operacionais em cada trecho. Do quilômetro 0 ao quilômetro 40, temos uma base operacional no quilômetro 19. Do quilômetro 43 ao quilômetro 65, temos uma base operacional no quilômetro 65. E do quilômetro 88 ao 138, temos uma base operacional no KM 108, da RJ 116. Temos 4 postos de policiamento, 1 comunitário, 3 da CPRV. Quilômetro 33, quilômetro... Perdoe-me só interromper, desculpa. Sim. Mas esses pontos são da própria polícia, CPRV? Da própria Polícia Militar. Exato, da própria polícia da CPRV. KM 33, quilômetro 65 e quilômetro 108. Todos com infraestrutura, banheiros, acomodações para os seus policiais e alojamento e também estacionamento para as viaturas. Quanto à segurança viária, né, nossa, a gente dispõe de todo o trecho da rodovia das sinalizações verticais, horizontais, nos trechos de serra, olhos de gatos para iluminação noturna e aqueles que têm o LED refletivo, principalmente no período de cerração e noturno, parecido com aqueles utilizados em aeroportos. Quanto à questão da criminalidade, né, eu estou há 23 anos na concessionária, estou desde 2002, o índice é bem baixo de criminalidade na nossa rodovia, a questão letal de policial é praticamente zero. Nós, como concessionária, de forma a apoiar as forças policiais, nós temos um convênio, como falou a representante da CCR, do 190 integrado, a qual todas as câmeras da concessionária de monitoramento, principalmente a das praças de pedágio, são interligadas diretamente com o CICC da Polícia Militar, que é o Centro Integrado de Controle e Comando da Polícia Militar, onde também disponibilizamos na íntegra as imagens junto ao Comando de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal, também tem acesso às nossas câmeras. Disponibilizamos também uma parceria junto com a CPRV, onde em cada turma formada junto à CPRV, a concessionária ela é sempre convidada a palestrar aos novos formandos que atuarão nas rodovias. E dentro desses temas a gente sempre aborda segurança pública, aborda o comportamento dos usuários em nossas rodovias, né, em nossa rodovia. Trabalhamos sempre em parceria com eles. Sempre damos o suporte necessário que eles precisam na rodovia, né, questão de infraestrutura, a manutenção. Muitas vezes fazemos dos pós-policiamento, fazemos a manutenção, né, capina, poda, pintura, cones na rodovia. E a concessionária ela tem investido cada vez mais nessa questão da segurança viária, de forma a minimizar aí os impactos dos acidentes na rodovia, né? Como bem falou aí o senhor Ubirajara, em um ano todo nós tivemos 11 óbitos, queríamos que não tivesse nenhum. Mas para uma rodovia de 140 quilômetros de extensão, cujo fluxo, às vezes, no final de semana, pode chegar aí a 150 mil veículos. Então, é um índice que a gente entende que ele está até razoável e, se Deus quiser, ele vai baixar cada vez mais. Fizemos, como forma de apoio, a CPRV, em nossa praça de pedágio, um recuo para que as viaturas possam ficar estacionadas de forma adequada, com cobertura, de forma que eles possam ali exercer a função deles como agentes, né, policiais na rodovia e que tenha um pouco de, né, dignidade, né, como um dos propósitos aí, com banheiro. Temos em cada praça de pedágio, na parte externa, banheiros para uso dos nossos usuários, dos policiais que ali ficam. E a concessionária ela está
nas questões das ocorrências, como o senhor Birajara falou, as nossas bases elas estão localizadas em pontos estratégicos da rodovia de forma a atender o mais rápido possível uma ocorrência. Então, hoje as nossas ambulâncias, ela leva aí em torno de 7 a 6 minutos para um atendimento de urgência, o que para uma vida significa muito, principalmente aquela que está em estado de hemorragia, né, ou estado de choque, né, ou parada cardíaca, então é muito importante. E a concessionária, né, parabeniza o senhor deputado, né, o excelentíssimo deputado, parabeniza o tema segurança pública. Acho que é um tema que é pertinente a todo cidadão, não só as concessionárias, né, mas todo cidadão do estado do Rio de Janeiro. E também a gente tem trabalhado junto com a Polícia Civil na questão dos reconhecimentos por OCR de alguns veículos que são furtados, eles entram no banco de dados da Polícia Civil, né, e também da PRF, e quando esses veículos passam em nossas praças de pedágio, eles levantam um alerta junto ao setor de inteligência da polícia, né? A gente também trabalha com o setor de inteligência da Polícia Militar, inclusive fomos convidados a conhecer a nova sede deles, que vai ficar ali do lado da SEDAI, né? do prédio da SEDAI ali, a qual tivemos o privilégio também de ter uma parceria com eles nessa questão. E todas as informações a qual eles nos solicitam são repassadas a eles através de ofícios. Também reduzimos esse tempo de resposta, porque é um tempo preciso para a segurança pública. Quanto à questão dos ofícios, que às vezes chega o ofício, demora 3, 4, 5 dias e a pessoa precisa dar uma resposta imediata. Então, hoje a gente criou os canais por e-mails, os canais oficiais, a qual eles mandam, encaminham os e-mails com as suas demandas e de pronto a gente já responde àquela solicitação de forma a dar agilidade na ação policial, né? Junto também com o Ministério Público. A questão da barreira fiscal também, a gente já deu alguns apoios a eles, né, nessa questão, principalmente na fiscalização de alguns caminhões que passam pela praça de pedágio, muitas vezes com placas clonadas, placas adulteradas, muitos sem a devida guia por transporte. Então, isso tudo, eles colhem essas informações junto às praças de pedágio, tem surtido efeito. E os índices praticamente vem zerando aí na nossa rodovia, o que já não tinha muito, hoje já praticamente, inclusive tivemos um recente caso de um veículo que transportava drogas, e ele, quando descobriu que a polícia já estava monitorando, ele começou a passar pela RJ 130, porque ali não teria um monitoramento, que liga sobe por Teresópolis e vem para Friburgo. E agora, recentemente, a gente, junto com o 11º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, lá em Nova Friburgo, vamos reativar aí a mini cidade do trânsito, que é para a educação do trânsito, né? As crianças, trabalhar com as escolas agora, com a educação do trânsito. E a parceria que a gente tem com a SOS Vida Silvestre, que é a questão ambiental, socioambiental, a qual a gente já atingiu aí mais de 500 mil crianças, pegando desde Itaboraí a Macuco, nas escolas municipais, todas elas com a comprovação de que essas aulas foram ministradas, todas elas com a lista de presença dos alunos, todas elas chanceladas pelos diretores de suas escolas. E agora a gente vem trabalhando aí, trabalhamos o Maio Amarelo recentemente, agora vamos trabalhar aí a questão do meio ambiente e a questão de trânsito, a qual a gente vai dar continuidade aí durante todo o ano aí. Maico, obrigado. E principalmente quando você fala aí da questão, que eu chamo muito isso de via inversa, você começar pela criança, né? Você vê quando a criança começa a ter as aulas de trânsito, pai, deu amarelo, pode passar o vermelho não. Então isso é de suma importância. Eu sempre me dou como exemplo com relação a isso. Estava escovando o dente com a torneira aberta, meu filho foi lá e fechou, devia ter uns 6 anos, já tem 25. Falou, pai, é importante economizar água é importante. Então eu parabenizo, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês têm convênio com o PROES lá? Não, a gente chegou um tempo a cogitar o convênio com o PROES, né, nas praças de pedágio, para fiscalização de violação de pedágio, né, a questão da violação de pedágio.
Só que aí começou as fiscalizações da CPRV, ela começou a ter um monitoramento mais constante. Depois que nós fizemos uma base próxima à nossa praça para que eles pudessem alocar o carro deles ali de forma mais digna, né, vamos dizer assim, não ficar no sol, ter uma tenda, tem toda uma estrutura. Eles começaram a ficar mais ali no período da manhã, no período da tarde, que geralmente são os horários de mais fluxo, retorno de escola, volta de escola, e isso reduziu. Então, a concessionária não vislumbrou essa necessidade momentânea do convênio com o PROEIS, mas a concessionária conhece o PROEIS, conhece a forma de trabalho deles, temos acesso, inclusive fomos no comando geral aqui da polícia, conversamos lá a respeito do assunto. E no momento oportuno, quando a concessionária vislumbrar a necessidade, possivelmente possamos fazer o convênio, desde que haja uma necessidade na segurança pública em si, né? Hoje a gente não vê esse problema, é mais uma questão viária, do desrespeito, muitas vezes sinalização, desrespeito a uma placa, muitas vezes é um acidente que acontece pela má qualidade do veículo sem manutenção nenhuma, pneu careca, falta de farol, né? Hoje a gente tem trabalhado incisivamente, principalmente nas questões dos animais na rodovia, porque é uma questão de segurança pública. Um animal daquele ele pode matar uma pessoa, dependendo do impacto que o veículo se projete, aquele animal ele pode levar uma vida a óbito. Então a gente tem trabalhado com os caminhões gaiolas, temos feito as apreensões, já estamos com um convênio junto ao Curral de Tanguá, conveniado ao Estado, e vamos fazer o próximo agora, que vai ser em Nova Friburgo. Eu ia fazer a pergunta exatamente isso aí, já entra na minha comissão. Para onde vão os animais? Que é uma coisa que eu tenho me atentado muito. Mas eu agradeço, Maico, de coração aí, tá? E possa levar para fazer mais convênios com o PROEIS, porque segurança nunca é demais. Isso aí é uma grande realidade. Sim. Obrigado, agradeço pela oportunidade. Eu quero aqui externar assim, uma forma especial agradecimento, né? A Eco Rodovias, que na realidade foi a única que se apresentou aqui, com exceção da CCR, mas tem uma estadual, mas está aqui presente para esse diálogo, para essa conversa. Então, quero agradecer a Alessandro, de todo o meu coração, externar esse meu agradecimento. Não, Alejandro, eu falei que estava perto do Maico, foi mais fácil. Você não inclinou? Então, Alejandro, eu quero aqui externar meu agradecimento. Eu acho que é assim que a gente consegue construir, né, um Estado melhor, exatamente conversando independente. Meu irmão, o que ele está se metendo não tem nada a ver com isso aqui é federal, mas está botando o dedinho dele. Mas, na realidade, o que nós queremos aqui é provocar para ter um entendimento e, a partir daí, as ideias virem e a gente tentar buscar coisas melhores. Está com a palavra, meu amigo. Bom dia. Cumprimentar aí aos membros da mesa, né, Vossa Excelência, presidente, deputado Marcelo Dino e o professor José Maio, os demais presentes aqui nessa comissão. Bom, estou aqui representando o nosso diretor superintendente, qual é o Júlio Amorim, qual mando um abraço aí, né, para Vossa Excelência. E dizer que a concessionária, o Grupo Eco Rodovias, ela tem 2 concessões aqui no estado do Rio de Janeiro, né, que é a Ecovias Ponte e a Ecovias Rio Minas. Então, acho que a ponte aí já é de conhecimento, né, amplo de todos, né, é uma importante via. E a Eco Rio Minas, a Ecovias Rio Minas, ela abrange um dos principais corredores aí do estado do Rio de Janeiro, né? Então, ela abrange a rodovia BR-465, que liga a Avenida Brasil à Seropédica, a BR-493, Magé Manilha e Arco Metropolitano, e a BR-116, Rio Teresópolis e Dutra. Então, cerca de 726 quilômetros, 9, pega do estado do Rio de Janeiro, vai até Minas Gerais, até Governador Valadares. Então, tem uma malha grande aí dentro do Rio de Janeiro, em mais de 300 quilômetros, né, que ela abrange, e trabalha, né, sempre em parceria com os órgãos públicos, aí, principalmente a Polícia Rodoviária Federal. Né, então, tem um trabalho forte aí também, como todos aqui já mencionaram, as 2 concessões, junto à PRF, né, e importante também com os outros órgãos, a Nittrans, né, que atua ali na principal, você desce da ponte, já desce em Niterói,
ao Core 7 Rio, no Rio de Janeiro. Né? Então, também contribui bastante com a parte tecnológica, a parte de imagem, né? Sessão de imagem, tanto para o Core quanto para a PRF. E sempre que solicitado pelos órgãos públicos, né? Delegados e a Polícia Militar também. Então, tem contribuído bastante para a questão de segurança pública. Né? As câmeras, os radares também. E tem os seus desafios, né? Porque o arco metropolitano agora tem um posto da Polícia Rodoviária, mas antigamente não tinha. E aí foi feito todo um trabalho inicial e agora de manutenção. Né? Alguns aqui, acho que a grande maioria conhece o arco, como é que era e como é que ele está hoje. A 493 também, a Dutra está entrando com várias obras, né? Previstas em contrato. E o grande desafio nosso também é a questão de faixa de domínio, os grandes furtos aí que tem. Hoje tem furtos aí, as partes eletrônicas, cabos, né? Fiação, então... Até que o arco acabou a iluminação. Exatamente. Então, Aí você poderia, na época, eu me lembro quando inauguraram, né, meu pai mora em Angra, eu moro em Duque de Caxias, então pegava direto. Pô, você podia desligar o farol e andar ali tranquilamente. É uma coisa assim, que até vou aproveitar aqui, né, de forma muito amistosa, colocar, eu me lembro uma vez, eu quase atropelei uma vaca ali. Então estava com toda a minha família. Com certeza ia ser uma coisa muito complicada. Ali seria morte, com certeza. E a iluminação, ela é essencial. Sim. Na realidade, ali foi retirado, né, isso, todas as bases que tinham. E até fazer um pedido, aproveitar esse momento, não toda... Eu sei que vocês pegaram essa concessão, agora, acho que já tem um tempo do arco já tem um tempinho, não tem? Tem. E assim, o olho de gato, realmente, ele é essencial. E ela não foi colocada em toda a rodovia. Então ali, pelo menos se tivesse isso, já ajudaria muito. A iluminação era essencial. Eu pensei que vocês fossem pegar, na realidade, ali e voltar com a bateria, né? Que roubaram foram as baterias, a maior parte ali que foi roubado foi a bateria, né? Eu não consigo entender como aconteceu. Tantas vezes eu fiz denúncia aqui, falei, e é muito importante a questão da iluminação. E foram gastos pelo Estado muito dinheiro. Eu não me lembro, o valor nós falamos, foram 4 mil e poucos postes que tinham ali. Cada um saiu a R$22 mil ou 27 mil reais, não me lembro bem. Foi uma fortuna que foi gasta ali. E bateria foi sumindo, e ninguém conseguia apurar aquilo ali. Na realidade, foi uma vergonha aquilo ali. Que realmente é uma rodovia muito importante, né, para a questão da economia, desafogando ali, muitas das vezes, ali a Avenida Brasil, a própria Dutra, ajudando muito. Mas hoje a gente vê ali, eu tive até com a Lúcia, né, que trabalha junto comigo, fui lá, falei essa questão de alguns lugares ali que tem algumas emendas, tem que ter um olhar mais... A gente sabe que tem gente que conforme muito bem colocado, acho que foi o Evandro que falou, na questão da cultura, né, e o pessoal afunda o pé mesmo, e ali tem gente que frequenta muito a região, a questão do... Aí, poste de iluminação no arco metropolitano, 96 milhões. Quase 100 milhões de reais. E assim, a gente entende que as rodovias, né, o Estado, a União, quem for, vai lá, constrói e ela tem a concessão de poder explorar. Eu estava esperando que aqueles postes iam voltar, falar, graças a Deus, vou fazendo uma brincadeira aqui, vou economizar energia. Mas aquilo ali era essencial. Muito aquilo ali, quando inauguraram, infelizmente, graças a Deus hoje, diminuiu muito, isso aí eu vou testemunhar, porque eu frequento muito ali o arco metropolitano, diminuiu muito o roubo ali, realmente, foram intervenções que foram feitas, mas hoje, vamos falar aqui, se a gente tivesse umas bases, né, de um convênio, a PRF, junto com a concessionária de vocês, e botando policiamento ao longo, porque até hoje as pessoas têm medo de passar ali, tá? Eu me lembro que meus filhos falavam assim, pai, não passa pelo arco não, pai, eles eram pequenos. Pai, não passa pelo arco não, pai, pelo amor de Deus. Falei, então nós vamos passar pela Brasil, você vai ver só. Pô, não deu outra, mas quando eu passei na Brasil, veio 2 caras de moto, hora beira, o cara virou para trás e blá, 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 blá. Falei, tá vendo aí como é que é ruim a Avenida Brasil? Mas naquela época realmente o índice de roubo era muito grande, hoje eu sei que diminuiu, mas nós podemos melhorar muito. E ali
é um local onde passa muita carga. Então, hoje, se fizesse aquilo que eu falei, a PRF não tem efetivo, não adianta. Os caras não vão fazer milagre. Mas hoje um convênio com o PROEIS, porque eu vejo, normalmente quem fica ali é o 15º, é o 24, são esses batalhões que normalmente preenchem, ficam ali para poder dar um pouco mais de segurança para a população. Então, fica exatamente isso, Alejandro, que nós estamos propondo. E aí eu agradeço por você estar aqui presente com a CCR, com a Rota 116, para que possamos realmente aumentar a segurança para a população. E sendo redundante na minha fala aqui, imagine quanto hoje as concessionárias iriam ganhar. Quantas pessoas iriam falar, poxa, olha só, estou andando aqui, pô, tem policiamento. E é tudo que a população quer, tudo que nós queremos, né? Essa é a grande realidade. Eu tenho certeza que você passa ali e muitas das vezes você pode ser a própria vítima de um sistema que às vezes nós criamos. Mas pode ir. Sim. Então é importante também trazer para essa comissão a NTT, né? A Agência Reguladora. Isso. Né? Assim Perfeito. como a Polícia Rodoviária Federal foi convidada. Né? Foi convidada, né? É importante trazer, porque ela é o órgão regulador e fiscalizador, então ela pode trazer proposições aí para incluir no contrato e nos próximos contratos também, mesmo sendo, né, um projeto de lei estadual, mas que pode se estender até porque, né, ele passa pelo Estado do Rio de Janeiro. Tá, com certeza. Aqui, então, é importante. E assim, a questão da segurança, trecho do Arco, trecho da Dutra também, são pontos aí principais, porque a questão da faixa de domínio, então, a obrigação que a concessionária tem de fechar alguns acessos, e muitas das vezes é até impedida, né, de fechar alguns acessos, porque é utilizado aí pela questão da criminalidade. Né, furto Vocês de já estão cabos, sentindo já, né? Furto de cabos Estão sentindo também, o que eu estou sim, falando, né? Sim. Furto de cabos. E daqui a pouco, eu vou falar uma coisa para você, que desculpa, Alejandro, tá te cortando. Não. Daqui a pouco eles vão impor, guarda o que eu estou falando para você. No ritmo que nós estamos indo, daqui a pouco eles vão impor quanto a concessionária vai perder. Guarda o que eu estou te falando hoje. E a questão da segurança viária, né? Que a gente trabalha com o tripé da segurança viária, que é a infraestrutura, que a concessionária atua, né? Cumprindo aí o contrato de concessão, fazendo toda a manutenção, a questão da sinalização viária. A questão da educação também, a gente está no Maio Amarelo, com diversas ações que são feitas. Nós temos aí o PRA, que é o Programa de Redução de Acidentes, então a gente analisa os pontos, trabalha naqueles pontos ali. E a questão da fiscalização, que a gente atua junto com os órgãos, né? Polícia Rodoviária Federal, a própria agência também, ela atua, ela tem um braço aí de fiscalização que consegue consegue atuar. Enfim, trazer, agradecer, né, parabenizá-lo pela iniciativa e reportar mais uma vez aí o abraço do nosso diretor superintendente Júlio Amorim a essa comissão. Eu agradeço, mas exatamente isso que eu estou falando, que nem a rodovia sofreu muito essa questão dos roubos, né? Que era o cargo da Polícia Civil, que tinha que investigar aquilo, pegar pesado e na origem entender toda a situação, que, pô, tu vê, 96 milhões, eram 4 mil e poucos postes, cada poste levava 4 baterias. Então, se multiplica isso aí, é surreal a realidade. O senhor quer... Não, obrigado. Tranquilo? Josemar, mas... Josemar quer fazer alguma colocação? Não, eu quero agradecer aí a oportunidade, saudar os representantes aqui estão. Acho que foi bem elucidativo a questão. Pela pergunta que fiz no início e pelo que eu vi nas respostas, tem vários temas que nós precisamos depois aprofundar e criar relação, como o caso da segurança viária, como o caso da proteção animal que está ali relacionado. Mas também sobre o tema da segurança em si, nós vimos aqui o conjunto de concessionárias que atendem não a região metropolitana, onde a violência ela é muito mais latente, né? Então, nós teríamos talvez, se analisássemos as vias da região metropolitana, seria um dado muito maior. E é importante também, como ponta de lança, Marcelo, do debate, entender que muitas das vezes o crime não acontece efetivamente na rodovia estadual. Perfeito. Mas ela serve como escoar exatamente, muito bem colocado. do crime. Então, a gente precisa avançar, precisamos cada vez mais se debruçar, e parabenizo a Vossa Excelência pela iniciativa, e faremos mais iniciativas presentes. Inclusive, fica aqui até uma dica aqui, que foi levantada
sobre a questão da proteção animal relacionada aos animais de grande porte, visto que Vossa Excelência preside também a Comissão de Proteção Animal, da qual também sou membro, a gente criar uma audiência pública sobre os animais silvestres nas vias públicas do Rio de Janeiro, nas rodovias estaduais. É um tema também que eu acho que é importante a gente sentar para conversar com esse mesmo corpo aqui. É só Vossa Excelência provocar e Vossa Excelência será o presidente. Deputado, Vossa Excelência, só uma intervenção que eu possa esclarecimento. A questão da segurança pública, essa questão da proteção da fauna, da educação ambiental, eu tenho levado isso muito a sério nas rodovias, principalmente na Rota 116, que foi um projeto piloto que se iniciou. E eu tenho resultados e respostas nesse sentido sobre a questão da caça. Né? É comigo, manda para mim. Tá. Manda para mim. Eu fui alertado sobre isso, porque a gente, né, essa questão da caça... Conosco, né? Comigo o pai não. caça, não é isso? Então, quando eu comecei a trabalhar com assessoria de vias concedidas, e a Rota ia fazer um trabalho de educação ambiental nas escolas com os alunos ao longo da J16, onde o índice de caça é muito grande. E aí, Vossa Excelência citou a questão do seu filho. Perfeito. Né? Então, quando a gente faz esse trabalho de educação ambiental, educando as crianças na nossa escola, a questão da caça, né, que é uma coisa que agride muito a nossa fauna, a criança leva para o seu pai, e aí você já não cria mais um caçador. E às vezes ele até entendeu? Faz com que o pai possa refletir, pensar sobre isso. E pare. Com isso, a questão do armamento e a redução da questão da violência em casa e do acidente com armamento. Então, é uma coisa muito importante que eu, na época que eu enfatizei muito com a Rota, né, e trabalhei com eles direto, e a gente está levando isso à frente com a questão da SOS, Vida Silvestre, o senhor deve conhecer esse projeto, que ao longo da Rota tem um museu com os animais, taxidermia, um tipo de empagamento, eles levam as escolas, fazem aquele trabalho muito bom, e é uma educação que tem uma resposta muito boa. Como eu já falei, nós temos 80% de redução de índice de atropelamento da nossa fauna lá na RJ 116. Desde o início do trabalho, isso foi em 2019, não foi? 2019. Então, quer dizer, nós temos 90 placas ao longo da rodovia, sinalização da questão do atropelamento da fauna. Então, a gente trabalha intensamente nessa questão e a gente vê o futuro da questão até da segurança pública. É importante isso, só enfatizando essa questão. Não, parabéns. Realmente fazer essa via inversa é muito importante. E assim, eu quero agradecer, né, ao meu amigo Josemar, obrigado, Flavinha, Lúcia, toda a nossa equipe, de repente vou pecar e não falando o nome de alguém, o Blade está ali. Todos vocês, agradecer ao nosso presidente Dionísio mais uma vez, pô, o cara é sensacional, né? Fora da curva, Flavinha. Nosso presidente, Rodrigo Bacelar, agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes, de coração, tanto DR, quanto a Ecovias, a Rota 166, a CCR, a Getrans, mandar um abraço para o meu amigo lá também. Então, eu quero, assim, externar meu agradecimento. Eu espero que essa audiência, essa reunião que nós fizemos aqui, ela possa, na realidade, ajudar, trazer a essas rodovias federais, né, já que a gente tem tão pouco problemas nas rodovias municipais, estaduais, mas que as federais possam, numa próxima reunião, estar presente para a gente debater isso, conversar, conforme vocês viram aqui. Não teve nada de botar faca no pescoço, nada disso. A ideia realmente é nós fazermos com que as rodovias possam ficar mais seguras para todos nós, pois nós somos usuários, nós usamos essas rodovias, nossos familiares, como falei aqui. Então, assim, é muito importante essa questão de sempre estar levando a questão da segurança pública, porque ela é muito importante para todos. E não tendo mais nada a tratar, estou por encerrada essa audiência. Agradeço a todos. Obrigado. Deus abençoe e possa levar de volta para casa. Obrigado.